Graças e paz, irmãos e irmãs da Igreja Batista Filadélfia em Petrópolis. Nós estamos aí gravando mais um estudo bíblico para abençoar a sua vida. No último estudo bíblico, na semana passada, nós falamos sobre os atributos de Deus e facetas do caráter de Deus, facetas que são exclusivas, da pessoa de Deus. Hoje, no nosso quinto estudo, nós vamos falar de um assunto que daria pano para manga. Eu não quero, de maneira nenhuma, com esse tempo de estudo, esgotar a discussão ao redor do tema, mas é um tema que muito nos abençoa. Então, quero convidar você para mais um tempo comigo de estudo bíblico na nossa revista Red, série de Fundamentos da Fé. Sua fé precisa estar fundamentada. Você que ainda não adquiriu a sua revista, tem que adquirir. É bênção para a nossa vida cristã. Então, hoje nós vamos estar falando sobre Deus e o universo, físico, grandiosas obras. E o texto bíblico que nós escolhemos, o texto áureo, que vai nortear o estudo nessa oportunidade, é o texto de Gênesis capítulo 1, versículo de número 31, que diz o seguinte: E Deus viu tudo o que havia feito, e tudo havia ficado muito bom. Passaram-se a tarde e a manhã, e esse foi o sexto dia. Viu Deus tudo que tinha feito, e eis que era muito bom, Passou então a tarde e a manhã, e foi para o sexto dia. No sétimo ele descansa, Falar sobre esse tema das grandiosas obras de Deus, é impossível nós falarmos desse tema sem passarmos no livro de Gênesis. A nossa intenção e a nossa lição nessa oportunidade trata de um dos maiores pontos de tensão entre ciência e religiões, as religiões monoteístas. Pastor, o que é uma religião monoteísta? Uma religião que tem um só Deus, acredita num só Deus. Nós temos aí o exemplo do cristianismo, o judaísmo, o próprio islamismo. A ciência, em sua grande maioria, adota alguns viés da linha evolucionista, contradizendo o criacionismo, inclusive o criacionismo bíblico. Então, hoje nós vamos caminhar aí nessa direção de que a ciência baseia o evolucionismo numa teoria, E nós não estamos baseados numa teoria, Nós cremos que Deus criou os céus e a terra e tudo que nele existe, animais, todos os seres vivos, Tudo que você olha ao entorno, nós cremos que foi Deus quem criou. Mas nós vamos esbarrar aí com a questão do evolucionismo, que não acredita bem dessa forma. Acredita que as coisas aconteceram, houve uma explosão e tudo que você vê se fez através dessa explosão. As nossas escolas, instituições de ensino formal em todos os níveis, juntamente com livros didáticos e científicos, na sua esmagadora maioria, adota conteúdos da linha evolucionista. Todos nós, ou quase todos, nós fomos instruídos no decorrer da nossa trajetória escolar e até mesmo universitária em algum viés do evolucionismo. Infelizmente, não é diferente com os nossos filhos, membros de nossas igrejas e toda a sociedade em que vivemos, privado do direito de discordar ou contrapor a questão do evolucionismo. O criacionismo bíblico tem sido perseguido e silenciado sob a acusação de se tratar de mero fanatismo religioso, fruto de mentes ignorantes. Então existem pessoas que acreditam realmente que houve a explosão do Big Bang, nós vamos falar disso mais para frente, e quando você fala que você acredita que há um Deus que criou todas as coisas, muitas vezes é alvo de chacota, de críticas como você é um fanático, Isso está no âmbito da fé, mas a Bíblia diz que Deus criou os céus e a terra e
tudo quanto nela há, né? Salmo 24 diz isso: do Senhor é a terra, do Senhor é a terra, o mundo e a sua plenitude. Todos os que habitam na terra foram criados, né, pelo Senhor. Os mundos, né, foram criados pelo nosso Deus. Como cristãos batistas e batista independente, nós precisamos cada vez mais reafirmar o conteúdo da nossa fé bíblica, sem pestanejar, sem duvidar, né? Por quê? Porque nós vivemos um tempo em que existe todo esse movimento de fazer você acreditar no Big Bang, né? Então, como crentes em Jesus e crentes batistas independentes, nós acreditamos e professamos a fé do criacionismo, né? Precisamos embasar e sedimentar os princípios, preceitos preconizados da palavra de Deus, que é a nossa única regra de fé e de prática, como verdade absoluta em nossas vidas. É bom que se diga que a ciência vem confirmando cada vez mais o que a palavra do Senhor diz com respeito à criação. E nesse sentido, dá testemunho da obra de Deus, criada e estabelecida por Ele. Todavia, o conhecimento científico ainda não consegue explicar tudo. E prova disso é a crise do corona que nós estamos vivenciando nesses dias, que mostra aí a dificuldade da ciência em trazer resposta para essa pandemia, né? A dificuldade que nós temos, a vacina funciona ou não funciona? Funciona 90%, 98%? Nós podemos confiar ou não confiar? Não estou fazendo apologia a você tomar ou não a vacina, mas tentando fazer você perceber que muitas vezes, em quase a maioria das vezes, a ciência não consegue concluir, né? Principalmente essa questão do criacionismo, debatendo o criacionismo com a questão do evolucionismo. Falar do evolucionismo é falar de Darwin, né? Charles Robert Darwin, nascido em 1809 e faleceu em 1882, um britânico, naturalista, geólogo, biólogo, um ícone do evolucionismo, que ao lado de Alfred Wallace defendeu a ideia do ancestral comum para todos os seres vivos, fruto do que denominou de seleção natural e sexual, segundo a qual sobreviveriam e se reproduziriam aqueles que melhor se adaptassem. Dentro de suas publicações, a de maior destaque foi A Origem das Espécies, foi escrita em 1859, que com o tempo foi ganhando grande aceitação nos meios científicos, consolidando a tese da transmutação das espécies. No século XX, entre as décadas de 30 e 50, a seleção natural foi aceita como mecanismo básico da evolução e a teoria de Darwin foi considerada como um mecanismo unificador para a explicação da vida e sua diversidade em nosso planeta. O que foi chamado de síntese evolutiva moderna, o darwinismo, assim como outras teorias evolucionistas, nega a ideia fascista das espécies, afirmando que são todas mutáveis, baseando-se em dois pilares: ancestralidade comum e a seleção natural. Embora seja do agrado de grande maioria da comunidade científica, trata-se apenas de uma teoria e um dos seus grandes gargalos é a falta do chamado elo perdido, uma espécie intermediária entre mutações evolutivas. Um outro ponto é a questão do Big Bang. Nós não precisamos nem ler a questão do Big Bang, que é baseada naquela história de que houve uma explosão no universo e tudo que existe se formou. Nós gostaríamos de aplicar esse primeiro ponto perguntando a você até que ponto a teoria do evolucionismo prejudica a credibilidade da fé cristã genuína. Eu, em minha opinião pessoal, prejudica em muito, porque você passa a sua vida escolar
ouvindo teorias como essa de que houve uma explosão e tudo se fez, e de que nada foi criado, né? Tudo se evoluciona. Então você chega na igreja, você aceita Jesus e você vem com essa crença, né? Com essa formação na sua cosmovisão e tem dificuldade de crer que tudo que se vê foi criado por um Deus Todo-Poderoso. Então nessa série, nesse estudo hoje, eu quero bater firme nessa tecla de que não houve uma explosão. E se houve, é só uma teoria, né? Hoje nós estamos aqui olhando aqui o estudo e é interessante que o pastor Jackson faz questão de dizer que tudo não passa de uma teoria, né? A teoria de Darwin é uma teoria. Então, a Bíblia vai contra essa teoria quando ela diz que criou Deus os céus e a terra, né? Gênesis capítulo 1, versículo 1. E aí você vai me perguntar, mas pastor, como é que é feito isso? Não sei. Diz que Deus criou com o poder da sua palavra. E se a Bíblia diz, eu creio. Se a Bíblia diz, eu acredito. Se a Bíblia diz, eu estou firme no que a Bíblia diz, né? Diz que a terra, no princípio criou Deus, os céus e a terra era sem forma e vazia, né? E disse Deus, haja luz, haja águas, né? O haja de Deus. Então, como pastor da Igreja Batista Filadélfia em Petrópolis, nós também queremos expressar aí a nossa crença naquilo que dizemos do criacionismo. Acreditamos que Deus criou todas as coisas. Prejudica. Por quê? Porque você chega na igreja e é confrontado com essa questão do Deus Todo-Poderoso que criou todas as coisas. É difícil, muitas vezes, a pessoa acreditar de que um Deus tem poder de criar do nada tudo. Mas é isso que a Bíblia diz. Nós não acreditamos em explosão de Big Bang, não acreditamos em teorias, né? Acreditamos naquilo que está escrito na palavra de Deus. E falando sobre criacionismo, é o segundo ponto do nosso estudo bíblico nessa oportunidade. Eu quero entrar nesse ponto. Antes de tudo, vale ressaltar que há diversas teorias em nível de criação, presente em várias culturas, religiões ao redor do mundo. Cada uma, claro, com suas devidas peculiaridades. Cada uma defende os seus pontos em nível de criacionismo. Todavia, quando tratamos da questão do criacionismo, fazemos sobre a luz das Sagradas Escrituras. De acordo com a fé cristã, nós cremos na criação do universo, da terra, de tudo que há, de toda forma de vida, segundo o relato do livro de Gênesis, bem como também todos os demais textos que ajudam a fortalecer essa crença. Gênesis capítulo 1 ao capítulo 3, Hebreus 3, 4, João 1, 3, Romanos 1, 20, Romanos 11, 36 e uma série de outros textos bíblicos que vão fortalecendo a crença de que foi Deus quem criou todas as coisas. E todas as coisas, assim como são, foram criadas, estabelecidas e são sustentadas por Deus, um ser pessoal, único, perfeito, santo, absoluto, eterno, sem começo nem fim. Dentro disso aqui, eu quero lembrar os irmãos de observar os estudos anteriores, que nós estamos mostrando Deus como uma pessoa, né? Falando sobre facetas do caráter de Deus e apresentando você Deus como um Deus que é uma pessoa que fala, que sente, que se movimenta, né? Um Deus que é santo, que é absoluto, que é perfeito, que não depende de nada, não depende de ninguém. Por meio da sua palavra criou o universo em 6 dias e no 7º, como diz a palavra, descansou. Eu quero ainda dizer aos irmãos, lembrar aqui essa questão de que Deus é absolutamente eterno
E eu costumo dizer, para simplificar o entendimento disso, é que Deus é o ponto parágrafo de toda a história da humanidade e da criação. É dele que parte toda a história. No primeiro dia ele fez a luz, separou o dia da noite. No segundo criou o céu. No terceiro a terra e o mar, as árvores e plantas. No quarto ele criou o sol, a lua, as estrelas. No quinto criou os peixes e as aves. No sexto ele criou os animais e por último ele cria o homem e a mulher, a sua imagem e semelhança. Há um texto bíblico que diz que o homem é a coroa da criação, né? É a cereja do bolo. Deus cria todas as coisas e no final ele vai e cria o homem, né? Agora, na criação do homem, a gente vai observar curiosidades, né? Porque criou Deus os céus e a terra, ele vai dizer, haja luz, haja isso, haja aquilo, mas no homem não. No homem Deus forma o homem, né? Eu gosto muito de falar dessa parte porque é uma coisa que me abençoa, né? Me confronta também. Diz que Deus criou o homem do pó da terra, né? Eu digo nas minhas pregações por aí, é do pó da terra, não é a terra em si, é a sobra da terra. Que Deus tão poderoso, né? Cria bonecos de barro, sopra nesses bonecos de barro o fôlego de vida, e hoje nós temos vivido aí tantas pessoas que estão perdendo o fôlego da vida, e você vê em 4 dias, né? Tira o fôlego de vida em 24 horas, na verdade, você tem que sepultar, em 4 dias já está em estado de putrificação, e aquela pessoa que você está vendo falando com você aqui no vídeo, ela vai voltar a ser pó, porque do pó veio para o pó tornará. Então, você vê aí esse Deus tão poderoso que cria um boneco de barro, sopra em suas narinas e dando a ele a oportunidade de desfrutar de toda essa criação que está em nosso entorno. Você pode dizer glória a Deus? Nós que estamos acostumados a fazer ministrações ao vivo, né? Para nós é mais complicado gravar só para você aí na sua casa, né? Mas é um privilégio para a gente poder ter essa ferramenta para você ser abençoado. Então, o criacionismo bíblico, né, de bom grado, ele dialoga com outras disciplinas, como física, química, história, geologia, paleontologia, arqueologia, geografia e outras. O criacionismo bíblico, ele abre oportunidade para dialogar com a física, com a química, com a história, com a geografia, né? Porque tem gente que diz, não, foi Deus que fez e acabou, né? Não abre espaço. Eu mesmo, quando estava fechando meu ensino médio, eu não sou uma pessoa dada às exatas, né? Mas uma matéria que me chama muita atenção nas exatas é a química, né? Esse processo químico das coisas é uma coisa fantástica e você vê ali a mão de Deus. A física também, né? A lei da física também é uma coisa brutal, que revela o poder de Deus. Então, no criacionismo, há espaço para um diálogo dessas disciplinas física, química, história, geografia, né? Eu diria matemática, a própria língua, né? Os idiomas, né? No nosso caso, português, nós temos aí o criacionismo aberto para dialogar com temas como esse que nós estamos falando aqui, né? Podemos, inclusive, considerar as chamadas evoluções em baixo nível ou microevoluções e até mesmo aspectos coerentes da chamada seleção natural, claro, com as devidas ponderações. Uma forma mais moderna de abordagem que busca robustecer o criacionismo é chamada de design inteligente, que visa um melhor espaço do diálogo nos meios mais acadêmicos e escolares. Todavia, é importante destacar que tal abordagem concentra-se nas informações já encontradas na natureza, enquanto o criacionismo bíblico se concentra na pessoa do Criador. O criacionismo está baseado na pessoa do Criador, que é Deus.
que é Deus. Então fica claro que há um fator diferencial entre eles. Ao observar os fósseis encontrados na coluna geológica, percebe-se que a criação deu origem a tipos básicos ou espécies de seres vivos que podem, no máximo, ter sofrido pequenas modificações, diversificação de baixo nível ou microevolução, o que comprova a impossibilidade dos seres vivos terem evoluído de um mesmo ancestral unicelular comum. Haja visto o fato disso nunca ter sido demonstrado. Eu não sou o resultado da evolução de um macaco. E eu quero afirmar isso como fé cristã, né? Nunca tive essa oportunidade de falar isso, mas agora, tendo essa oportunidade de estudar a palavra de Deus com você, eu preciso afirmar isso e quero que você... Eu não sou uma evolução do macaco. Eu fui criado, aleluia, pelas mãos de Deus, né? A minha história foi escrita pelas mãos de Deus. É muita perfeição em todos os seres vivos, incluindo o macaco, para que você entenda que a gente é simplesmente a evolução do macaco, né? Me dá até nervoso quando você olha aquela série de macaquinhos, né, que vão se formando até se tornar homem ereto, né, homem perfeito. Glória a Deus. Algumas questões apresentadas pelo criacionismo deixam clara a evidência de um criador teísta. O que é um criador teísta? Único, é ele. Tais como a teleologia ou ajuste fino do universo, a complexidade e redutividade, perfeição das estruturas dos seres vivos e a informação complexa e especificada no material genético de cada ser e espécie. É só você... Eu não sou um estudante da genética, não sou doutor em genética, mas geneticamente falando, há uma particularidade em cada ser vivo. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. É bom que se diga que homens como Copérnico, Galileu e Newton, criadores do método científico, que não viram contradição entre ciência experimental e criacionismo. Como eles, há em nossos dias renomados cientistas, pesquisadores, estudiosos que creem e defendem o criacionismo bíblico. E dentre esses que defendem, nós temos o biólogo americano Leonardo Brand, Raul Esperante e Harold Coffin, que são os Estados Unidos. Também temos o químico e professor da Unicamp, aqui no Brasil, Dr. Marcos Eberlin. Então, fortalecendo o criacionismo bíblico, vale destacar alguns argumentos. Nós vamos destacar 3 argumentos no criacionismo bíblico. O primeiro deles é o argumento cosmológico. O que é isso? Tem como base a lei da causalidade, né? O Francis Bacon, pai da ciência moderna, afirmou: o verdadeiro conhecimento só é conhecimento pela causa, ou seja, a ciência é a busca pelas causas e é exatamente o que a ciência se propõe fazer. O que criou o quê? Quem criou o quê? É aí que está o argumento cosmológico. Quem criou o quê? A criação é um feito que depende de uma causa. Aleluia. Até eu fico assim, olhando essa teoria do criacionismo e tão séria que ela é. Então, quem criou o quê? A criação é o efeito que depende de uma causa que é Deus. Se criou, quem foi que criou? Quem colocou as mãos para fazer? Então, esse é o argumento cosmológico. Nós temos o segundo argumento, que é o argumento teleológico. A palavra telos significa fim, propósito, desígnio. Indica que todas as coisas e seres foram criadas com um propósito bem definido.
pré-determinado, evidenciando ou evidenciado na organização, na ordem, na harmonia, no propósito de todo o universo, bem como na relação entre todos, aleluia, entre todos os elementos que o compõem. Deixa eu dar um ponto aqui para dizer dessa harmonização do universo. Irmãos, todo o universo anda de forma harmônica. Eu tenho dificuldade de acreditar quando as pessoas dizem a água do mundo vai acabar. Eu tenho um pouco de dificuldade de acreditar que nós estamos destruindo o planeta. Eu tenho um pouco de dificuldade de acreditar que nós vamos exterminar o planeta, porque há uma harmonia na criação de Deus, independente da situação humana, da ação humana, né? Nem todos os meses do ano dá sol, nem todos os meses do ano é chuva, nem todos os meses do ano nós temos flores. Há uma harmonia em toda a criação de Deus, e isso não só na criação de coisas, né? Da natureza em si, mas também a harmonia nos seres vivos, né? Nós nascemos, crescemos, vivemos e morremos, e enquanto uns morrem, outros estão nascendo. Há um equilíbrio, né? Na natureza, mesmo estando embaixo da maldição do pecado, há um equilíbrio da natureza. Então, esse é o argumento teleológico, né? Aleluia. O terceiro argumento é o argumento moral. Tem como base a natureza moral universal do homem, pois o ser humano, independente da época, da cultura, possui consciência dos seus atos e padrão de julgamento social do bem e do mal. Quem colocou dentro do homem o bem e o mal? Senão Deus. Sabendo ainda do seu dever de praticar o bem e evitar o mal. Todo ser humano sabe que tem que ser praticador das coisas boas e evitar as coisas ruins. Possui consciência, inclusive, quanto ao juízo. Isso pode, isso não pode. Nós aplicamos, então, esse ponto do criacionismo e dizemos como devemos negar tudo que há. Como negar que tudo que existe é obra da criação perfeita e propositada de Deus? Como você consegue negar isso? O que de fato é absurdo? O criacionismo bíblico ou o evolucionismo? Na minha opinião, o que é de fato absurdo é você acreditar de que uma explosão, de repente uma explosão, colocou em ordem todas as coisas. Eu prefiro acreditar num Deus que se propôs a criar de forma harmônica todas as coisas, inclusive eu e você, nos dando essa capacidade de viver, de desenvolver, de co-criar com Ele, né? Porque Deus não criou e parou, né? Deus criou o homem, dando essa capacidade ao homem de co-criar com Deus. Aleluia. Nós concluímos então afirmando que todo efeito precisa de uma causa e ao mesmo tempo negar a causa criadora de todo o universo e da vida é, no mínimo, um contrassenso absurdo. O que explodiu e quem ou o que causou a explosão? Quem criou o suposto primeiro ser unicelular? Onde está o tal elo perdido? São perguntas que o evolucionismo nunca poderia responder. O criacionismo bíblico não disputa com o evolucionismo. Não carece de comprovações além das óbvias, presentes no micro e na macro, no detalhe de cada aspecto, elemento e vida em toda
a criação. Então, nessa oportunidade, vamos nos aproximando aí dos 30 minutos de estudo. Eu quero que você tenha a sua revista, você que é membro da nossa igreja, tem essa revista e tenha disponibilidade e tempo para se debruçar nos textos bíblicos que estão aí à sua disposição para uma pesquisa mais profunda. E entre esses textos bíblicos e que são inspiradores para nós, eu gostaria de citar pelo menos 4 textos bíblicos para fortalecer o que nós estamos dizendo. O primeiro deles é Isaías 66:1, que diz: assim diz o Senhor, o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que espécie de casa de vocês me edificariam? É este o meu lugar de descanso? Isaías 66, versículo 1. Gênesis 2, de 1 a 4 diz: assim foram concluídos os céus e a terra e tudo que nele existe. No 7º dia, Deus havia concluído a obra que tinha realizado. E nesse dia, ele descansou. Capítulo 2, versículo 3 de Gênesis diz: abençoou Deus o 7º dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que tinha realizado na criação. Versículo 4 do capítulo 2 de Gênesis diz: esta é a história das origens dos céus e da terra, no tempo em que foram criados, quando o Senhor Deus fez a terra e os céus. Então, se você ainda tem dúvida com relação ao evolucionismo, se debruce no livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 4, para que você entenda que foi Deus quem criou todas as coisas. Nós temos também Jó 38, eu vou ler só o versículo de número 4, que diz: onde você estava quando eu lancei os alicerces da terra? Responda-me, se é que você sabe tanto. Na história de Jó, nós vamos ver Jó retrucando com Deus, e Deus vai deixar ele falar, vai deixar Jó reclamar e vai perguntar para Jó: onde é que você estava quando eu lancei os alicerces da terra? Se você for capaz e entende tanto, me responda aonde você estava. Por que não ler o versículo 5? Quem marcou os limites das suas dimensões? Vai ver que você sabe. E quem estendeu sobre ela a linha de medir? Versículo 6, e as suas bases sobre o que foram postas? Quem colocou pedra na esquina, enquanto as estrelas matutinas juntas cantavam e todos os anjos se regozijavam? Quem represou o mar pondo-lhe portas, quando ele irrompeu do ventre materno? Quando o vesti de nuvens e em densas trevas o envolvi. Versículo 10, quando fixei os limites e lhe coloquei portas e barreiras. Deus falando do limite dos oceanos, o capítulo 38 de Jó, dos versículos 4 ao 10. E o último versículo para a nossa meditação é o versículo de 1 Coríntios 15, 40 e 41, que diz o seguinte: há corpos celestes e existem também corpos terrestres, mas o esplendor dos corpos celestes é um, e dos terrestres é outro. Um é o esplendor do sol, outro o esplendor da lua, outro das estrelas, e as estrelas diferem em esplendor uma das outras. Capítulo 15, versículo 40 e 41 de 1 Coríntios. Então, você que é crente, me acompanha nos estudos bíblicos, vai ficar com qual teoria? A da evolução de Darwin, que é uma teoria, ou a do criacionismo bíblico, que é a palavra de Deus? Quero orar com você nessa oportunidade, para que o Senhor abra seus olhos, para que você tenha um entendimento dilatado de entender que tudo que existe,
tudo que existe de bom e de ruim, tudo que existe. Tem uma canção que o varão canta, Bruno Morada, ele canta que a tempestade é você, que a porta aberta é você, mas a fechada também é você, é tudo sobre você. Que o Espírito Santo te conduza nessa caminhada de conhecer esse Deus que criou todas as coisas. Eu não sei você, mas eu, quando abro a janela do meu quarto e olho a criação de Deus, já é um motivo inspirador que já me abençoa para eu atravessar mais um dia de vida. Oremos em nome de Jesus. Pai, nós te louvamos pela oportunidade de ouvirmos esse estudo de forma tão rápida, mas que aguça em nós o interesse de crer ainda mais de que é o Senhor o ponto inicial de todas as coisas. A Ti seja a honra, a glória e o louvor para sempre, como diz a Tua palavra, porque dele, por ele e por meio dele são todas as coisas. Ao único Deus verdadeiro, a Ele seja a glória, o louvor, e não somente hoje, mas para todos sempre. Abençoa a minha vida, a vida dos irmãos que me acompanham nas redes sociais e nos ajuda, Senhor, a manter firme a confissão da nossa fé. Eu oro, no Teu nome eu faço. Amém. Deus te abençoe. Nos vemos no próximo estudo, no nome de Jesus.